Fala pessoal! Turma, no vídeo de hoje a gente finalmente vai entender um pouco mais como utilizar as regiões importantes no contrato futuro de mini Bovespa para transformar o seu operacional, pessoal. Então eu vou explicar como você coloca as regiões que eu disponibilizo tanto no TradingView quanto no X, quanto aqui no YouTube, só que no YouTube é através da nossa análise semanal que compreende a semana. No TradingView e no X é pro dia, tá bom, turma? Então, se você não me segue no X, já vai e me segue, @NetoAlvesBR, Neto com 2 T's. Turma, então eu vou explicar de uma forma muito detalhada, tá? Como eu não fiz antes, né? Tava devendo esse vídeo para vocês desde o ano passado. E vocês vão poder entender como coloca as regiões dentro do seu operacional para melhorar os seus resultados. Turma, por experiência própria, essas regiões transformaram o meu operacional e aumentaram em muito o meu índice de acerto, tá bom, pessoal? Então vou explicar de forma bem detalhada para que vocês entendam e se ficar alguma dúvida vocês podem colocar no comentário, tá bom, pessoal? Turma, esse vídeo, para não ficar muito grande, eu vou dividir em 2 partes. Essa primeira parte eu vou tratar do ponto central. Na segunda parte, eu vou tratar da região superior e da região inferior, tá bom, pessoal? Então, vamos lá começar o vídeo, turma. Pessoal, o ponto de partida. É importante você saber que essas regiões não há compra nem venda nesses pontos, tá bom? Se o ponto central está em 100 mil, não é compra nem venda no 100 mil. Se a média da região superior está em 90 mil, não é compra nem venda na região da média superior e o mesmo vale para a região da média inferior. Um outro detalhe, tá, turma? Essas regiões é para o mini índice, tá bom? Neto, funciona em outros ativos? Não, funciona somente no mini índice de Ibovespa, tá bom, pessoal? Então vamos continuar vendo. Não é região, pessoal, nem de stop, nem de gain. Então você não vai utilizar os pontos dessas regiões, porque essas regiões são zonas, tá, turma? Para colocar o seu stop ou para colocar o seu gain. Como é que você vai fazer isso? Através do seu gerenciamento de risco e do seu setup. Neto, tá coincidindo? Ótimo, turma. Ou seja, é mais um ponto a mais para embasar aquela região que você está colocando o seu stop ou o seu gain. Mas não é alvo, tá bom, turma? Então, não tem compra e nem venda nessa região, não é ponto de stop ou de gain, tá bom, turma? Vamos continuar? Não é setup. Então a gente chegou, né? Não é setup. Então, se não é ponto de compra, não é ponto de venda, não é região de stop, não é região de gain, não é setup, tá? Essas regiões que eu disponibilizo para vocês, pessoal, não é um setup, tá bom, turma? E essas regiões são faixas, são zonas, pessoal, e não um ponto. É uma região que compreende uma faixa acima, uma zona acima e uma zona abaixo desse ponto. Vou botar como ponto central. O ponto central no 80 mil, tá bom, turma? E como é que vocês vão saber isso? Através da frequência de mercado, tá bom? E também, turma, são geradas por análise quantitativa. Pessoal, são mais de 60 parâmetros para definir essas regiões, né? E esses parâmetros, essa análise é uma análise quantitativa. Por isso que eu vou repetir, não é setup,
não é para você posicionar stop, não é para você posicionar gain baseado somente nessas regiões. Se o seu gerenciamento de risco coloca um alvo, um stop, e o ponto é próximo da região, é uma coincidência, tá bom, turma? Mas não faça isso para utilizar as regiões dessa forma. Você vai estar utilizando da forma errada. E vamos lá, né, pessoal? De uma forma resumida, as nossas regiões é um caminho, tá, turma? É uma estrada. Então, como funciona? Você vai ter essas regiões e você vai ter essa estrada pavimentada para você saber por onde ir. Porque tem gente que opera no mercado como se estivesse no meio de um mato. Sabe aquele mato bem alto? Aqueles matos de canavial bem alto? Então não sabe qual direção seguir. Ou então numa estrada de pedra, numa trilha, numa floresta. Então dependendo, né, do seu conhecimento, da sua trajetória no mercado, você pode estar no caminho completamente equivocado, tá? E difícil, né? Porque você concorda comigo que uma estrada pavimentada é um caminho muito mais fácil do que você pegar um machado e abrir caminho naquele matagal de cana-de-açúcar, entendeu? Então, o que são essas regiões? Essas regiões é o caminho, tá bom, turma? Não é uma verdade absoluta, turma. Como eu falei, isso de não é uma verdade absoluta, eu já falei anteriormente que é uma frequência. Então, se o ponto central está no 80.000, é uma zona, é uma região do 80.000 e a frequência do mercado vai me atribuir 200 pontos acima e abaixo, entendeu? Fazendo aquela região do ponto central. Eu coloco um número para facilitar para vocês, tá? Mas vocês precisam entender que são regiões, tá bom, turma? Necessita discricionariedade. Como é uma região, pessoal, necessita da leitura do operador, tá? Então, você precisa desenvolver a sua leitura para você entender essa frequência do mercado. Tem plataforma que já dá a frequência do mercado, mas dependendo da volatilidade, essa frequência pode ser multiplicada para abranger essa região, tá bom, turma? Às vezes coincide, tá? De ser exatamente o ponto, mas não fique preso a uma âncora, tá bom? Porque necessita de discricionariedade de leitura, tá bom, turma? Por isso que é muito difícil desenvolver um robô para as regiões e também por isso que a região não é um setup, tá bom, turma? Vamos ver mais um ponto. Necessita ao menos um setup. Se a região não é um setup, ou seja, para você operar, tá? Você vai necessitar de um setup. Neto, qual setup? Qualquer um, turma. Pode ser um setup que você aprendeu há muito tempo atrás. Pode ser um setup que você desenvolveu, tá? Qualquer setup você pode pegar e colocar as regiões para trabalhar junto com o setup para melhorar o seu operacional. Então você vai precisar de um setup. Neto, onde eu encontro um setup? Turma, através de livros, tá? Você pode encontrar um setup, tem até um livro bacana. Vou até pegar ele aqui, ó. Vou derrubar o cavalo, mas ele tá aqui, ó. Como se transformar em um operador e um investidor de sucesso, do Alexander Elder. É esse livro aqui, ó. Tá vendo, turma? O vermelhinho, que eu acho que deve ser a última edição. Eu tenho medo de derrubar esse cavalo, aí eu não vou pegar ele. Eu vou dar um corte aqui e vou pegar para você. Turma, voltei, né? Bem rápido o corte aqui, ó. Esse aqui, Como se transformar em um operador investidor de sucesso. Então, pode ser esse livro, pode ser um outro livro que vocês tenham. O importante é que vocês encontrem um setup. Pode ser em vídeos aqui, tá? Do YouTube. Eu não disponibilizo nenhum setup, turma, porque os setups que eu uso foram todos criados por mim.
e também porque é fundamental ter a leitura. Então eu posso até te dizer como é o meu setup, mas eu não tenho como te ensinar a minha leitura. A minha leitura está diretamente associada às minhas experiências no mercado, tá bom? As minhas operações que eu desenvolvi no mercado. Então, vocês podem escolher o setup que vocês quiserem, mas vocês sabem que precisam de um setup. Por quê? Porque as regiões não é um setup, tá bom, turma? Turma, é fundamental ter gerenciamento de risco, tá? É extremamente fundamental ter gerenciamento de risco. Neto, como eu faço isso? Tem vídeos, tá, pessoal, que explica direitinho. Aqui esse vídeo, eu posso até no futuro fazer vídeos explicando sobre o gerenciamento de risco, mas esse vídeo é específico das regiões importantes. Então, vou colocar aqui a tela de novo. Você precisa de um setup, você precisa de um gerenciamento de risco. Geralmente o gerenciamento de risco muda de acordo com o setup, tá? Vai depender também da assertividade do seu setup ou do setup que você venha escolher, tá bom, turma? Turma, vamos continuar aqui? Então a gente agora vai ver como entender, né? Como entender as regiões importantes, tá bom, turma? Pessoal, são 3 áreas, tá? É importante vocês saberem isso, porque, como eu falei, essa parte 1 vai ser o ponto central. Eu vou ter que gravar uma parte 2 para explicar a região superior e a região inferior e as suas médias, tá bom, turma? A região superior e a sua média, o ponto central e a região inferior e a sua média. São essas 3 áreas, tá bom, turma? E hoje a gente vai tratar somente do ponto central, tá bom, pessoal? Turma, como eu falei, vocês precisam de um setup, seja o setup que for, tá? Quando eu comecei a ser trader, eu utilizava muito setup de médias móveis e é por isso que eu não gosto do setup de médias móveis, porque eu já perdi muito dinheiro com esse setup de médias móveis. Aí eu desenvolvi, né, 3 setups e depois eu passei a desenvolver as regiões importantes. Aí o que eu fiz? Eu voltei e fiquei 1 mês operando o setup de médias móveis somente para ver o quanto funcionava essas regiões, tá? Que eu chamo de iZones, tá? De Important Zones. E depois que eu fiz isso, aumentou muito a assertividade do setup que eu utilizava antigamente, né? De médias móveis. Mas como eu tenho outros setups muito melhores, eu não uso, tá? Mas eu vou utilizar aqui nesse vídeo hoje para mostrar para vocês, tá? O gerenciamento de risco, que eu já falei que vai depender do setup. A leitura do operador. Turma, essa é a parte da discricionariedade. Você precisa desenvolver a leitura. Ah, Neto, isso de setup eu não sei, de gerenciamento de risco eu não sei. Turma, aqui no YouTube, nos livros, né? Eu já mostrei, já botei de volta lá o livro. Nos livros vocês vão entender um pouco mais, mas o que eu posso dizer para vocês é que vocês precisam ter esse conhecimento prévio, tá? E operar, porque uma coisa vai ajudar a outra e isso vai fazer com que você entenda, nesse caso, o contrato mini de Ibovespa, tá bom, turma? Então, turma, isso que vocês estão vendo, o setup, o gerenciamento de risco, a leitura e as regiões importantes, é o quê? É o operacional, tá bom? Então, o seu operacional já precisa do setup e do gerenciamento de risco. Você vai desenvolver a leitura fazendo operações no contrato, no caso, o mini de Ibovespa. E
aqui, que é o vídeo de hoje, as regiões importantes. Então, precisa de tudo isso, tá bom, turma? Precisa de setup, precisa de gerenciamento de risco, precisa um mínimo de leitura, né, por parte do operador, da operadora, e as regiões importantes que eu disponibilizo lá no meu X e no TradingView, tá? Pessoal, as regiões eu já falei que é uma estrada, é um caminho, tá bom? O setup, pessoal, é o veículo, né? Porque você pode estar numa estrada e ir a pé, ir de bicicleta. Será que é eficiente? Então, o setup é o seu veículo. O seu setup pode ser um super esportivo ou pode ser um carro bem antigo, bem lento. Aí é que você vai definir. Para mim, Médias Móveis é um carro muito, muito, muito antigo, bem lento, tá? Você é que vai definir qual setup você vai utilizar. Você que vai definir qual veículo você vai querer estar no seu operacional. O gerenciamento de risco, turma, é a sinalização, né, da estrada e a fiscalização, tá? Porque quando você chega no limite do seu gerenciamento de risco, se você passar vai ter multa. E para algumas pessoas a multa significa quebrar a conta, tá bom, turma? Então, o gerenciamento de risco, se você tiver um bom gerenciamento de risco, isso vai evitar com que você quebre a sua conta. Tá certo, pessoal? E, lógico, ainda não está tão comum, no futuro talvez esteja. Sei que já existe carro autônomo, mas ainda não é frequente de a gente ver nas estradas, tá bom, turma? Então, o frequente, o normal ainda é ter o condutor, o motorista. Então, para que vocês entendam o que são as regiões importantes, eu fiz essa comparação, né? Uma comparação um tanto simples, digamos assim, que é isso que vocês estão vendo. As regiões é a estrada, tá? As regiões que eu traço e disponibilizo para vocês é a estrada, e uma estrada sem pedágio. Tá, turma? É uma estrada muito bem pavimentada, uma estrada muito bem... É uma estrada muito bem pavimentada e sem pedágio, tá bom, turma? Eu poderia cobrar pedágio, mas eu não vou cobrar pedágio para vocês, tá bom? Então, as regiões é a estrada, o setup, fazendo essa analogia, é o veículo, o gerenciamento de risco é a sua sinalização / fiscalização e você, operador, é o condutor, é o motorista e vai chegar lá onde você quer, que é o quê? Eu acredito que seja alguém, tá bom, turma? Pessoal, e agora, de forma bem simples e bem direta, a gente vai lá para entender as nossas regiões, tá bom? Acima, pelo seu setup, é compra. Então, no caso do ponto central, né? Acima do ponto central, certo, pessoal? Quando o seu setup der compra, é compra. Abaixo, pelo seu setup, é venda. Então, o ponto central está no 80 mil. Acima, seu setup deu compra, é compra. Neto, meu setup deu venda. Cuidado. Muito cuidado. Se você tiver uma confiança muito grande no seu setup, fica a seu critério, né? Tem a discricionariedade do operador. Se você não tiver muita confiança no seu setup ainda, não faz nada. Neto, abaixo do ponto central, meu setup deu venda, é venda. Neto, abaixo do ponto central, meu setup deu compra, cuidado. Cuidado, tá bom, pessoal? Porque aí você vai precisar treinar um pouquinho do que eu falei das frequências de mercado, tá bom? Então, é simples assim. Acima, o seu setup deu compra, é compra. Abaixo, o seu setup deu venda, é venda. Tá bom, turma? Aqui, pessoal, eu coloquei e vou reforçar mais uma vez, tá bom? A região superior e a região inferior e as suas médias não é alvo nem de gain, nem região de stop.
possa ser que venha a coincidir, tá? Que o seu stop, o seu alvo, esteja lá na região, algum ponto da região superior, algum ponto da região inferior. Mas não é para isso que elas servem, tá? Na parte 2, eu explico mais sobre a região superior e sua média, a região inferior e sua média. O foco hoje é o ponto central, tá bom, turma? E reforço, acima, o seu setup deu compra, é compra. Abaixo, o seu setup deu venda, é venda. E agora, a gente vai para alguns exemplos, tá bom? Ó, como vocês podem ver, tá tudo zerado aqui para mim, tá? Região superior, média, ponto central, região inferior. Por que tá tudo zerado? Porque eu vou fazer aqui com vocês, né? E eu não queria pegar já um dia pré-determinado. O que eu vou determinar é que vai ser o mês de novembro. E por que o mês de novembro? Por 2 motivos. O primeiro, o contrato já venceu, que foi o Z25. E o segundo, não teve vencimento de contrato. Então, por esses 2 motivos. Dezembro teve vencimento de contrato e novembro não teve. Então, os 2 motivos novembro não teve vencimento de contrato e o segundo motivo, o contrato já venceu, que foi o Z25, tá bom, turma? Neto, e como você vai fazer isso? Turma, eu vou pegar o sorteador e vou sortear um número de 1 a 30. Fica combinado que se cair final de semana, eu sorteio novamente, tá bom? Então, vamos lá? Dia 22, tá? Então eu venho aqui e vou buscar o dia 22. Isso aqui tá tudo lá no TradingView, tá, pessoal? Cadê? Dia 21... Não, dia 22 é... Eita! Parece brincadeira, né? Dia 22 é um sábado. Mas é bom que a gente está aqui no ao vivo, certo? Vocês estão vendo isso. Então eu vou sortear de novo. Vamos lá. Sorteando de novo de 1 a 30. Dia 4. Deixa eu ver aqui se dia 4. Dia 4 é uma terça-feira. Então vamos lá. Dia 4 de novembro. Cadê dia 4? Dia 4. Aqui, dia 4, pessoal. Depois, se vocês quiserem, vocês podem conferir, tá? Turma, como eu não vou falar da região superior nem da região inferior, porque o foco hoje é o ponto central, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o ponto central no 152,485, a média da região superior, só para a gente ter uma base, no 154,115 e a média da região inferior no 150,860, tá bom, pessoal? Eu vou fazer um corte aqui só para eu ajeitar isso lá no slide e no gráfico, tá bom? Então, turma, somente, né, para confirmar, a média da região superior ficou no 154,115, o ponto central no 152,485 e a média da região inferior no 150,860, né? Tá aqui, né? 154,115, 152,485, 150,860. Pessoal, aqui já dá para ver, né, que no dia 4 foi bem respeitado, né? Mas vamos lá para o gráfico. Aqui, pessoal. Como eu falei, precisar de um setup, eu vou pegar um setup que eu menos gosto. Que eu já apanhei muito com ele no início, mas depois com o desenvolvimento das regiões importantes, melhorou muito a assertividade, tá bom, turma? Que é o quê? Média móvel. Turma, média móvel é complicado. Eu não gosto, tá, pessoal? Então, como vocês podem ver aqui, ó, deixa eu ver se eu pego alguma coisa aqui para mostrar para vocês. Pegar o marcador. Aqui, ó, turma, ó, média móvel, não precisava do marcador, a cruzinha serve, né? Aqui, ó, média móvel de 9, tá, pessoal? E a média móvel de 20, tá? Vocês podem utilizar uma média móvel ou vocês podem utilizar 2 médias móveis para fazer o seu setup no cruzamento delas.
eu sugiro vocês procurarem outro setup. Eu peguei esse porque esse é bem simples, tá, pessoal? Então fica fácil de explicar e também porque a assertividade dele aumenta muito com a questão das regiões importantes. Pessoal, vamos lá então. Azul é uma média de 9 períodos e amarela de 20 períodos, tá bom, turma? Neto, pode ser 8 e 21? Pode ser o setup que vocês têm, tá, pessoal? Aqui é só um exemplo. Então, como funciona? Você pode trabalhar o setup de média de duas formas. No retorno à média, né? Quando o preço volta para a média, ou no cruzamento da média. O cruzamento da média é um setup um pouco mais lento. E eu botei aqui num gráfico de 5 minutos, tá, pessoal? Vocês vão ver aqui, ó, 5 minutos. Por que, Neto? Porque com o desenvolvimento dos meus próprios setups, eu ultrapassei essa fronteira do time frame. Mas no início eu me bati muito com essa questão do time frame. Então, eu fui pro 2, eu fui pro 10, eu fui pro 15, mas para mim o melhor é o time frame de 5 minutos. Por que para mim? Para o meu tipo de leitura, tá bom, pessoal? O melhor time frame é os 5 minutos. Neto, você recomenda setup, time frame, gerenciamento de risco? Isso é por conta de vocês, tá bom, turma? A minha parte é só as regiões importantes, as zones. Então, turma, vamos lá. Vocês entenderam, né? Aqui, como eu botei duas médias móveis, eu vou trabalhar o quê? O cruzamento delas. Pessoal, vou voltar aqui no slide só para reforçar. Pelo seu setup, acima é compra, acima do ponto central é compra, pelo seu setup, abaixo do ponto central é venda. Então, vamos lá no gráfico. Aqui está o ponto central, 152,485. Então, vamos lá. Abaixo do ponto central, venda. Certo? Então, aqui, né, ele abriu. Pessoal, o que ele fez? Ele abriu um gap enorme. Deixa eu ver de quanto foi esse gap aqui. Pessoal, um gap de mais ou menos 1.000 pontos. Olha que gap enorme, de mais ou menos 1.000 pontos, tá, pessoal? Então, abaixo você ia pensar em quê? Em venda de acordo com o seu setup. Só que vocês estão vendo, pessoal, que o cruzamento foi aqui, ó. Tá vendo que o cruzamento da média foi aqui? A média azul passou pela amarela, mas foi dentro de um gap. Então, como é que você ia abrir venda? Eu não abriria venda, tá, pessoal? Porque eu gosto de abrir próximo do cruzamento. Então, eu particularmente não abriria venda. Então, veio aqui, certo? Aqui cruzou de novo. Deixa eu ver se eu pego. Tem um. Ó. Aqui cruzou, certo? Deixa eu botar bem grande para vocês, para que não haja dúvida. Tá vendo? Aqui cruzou, mas aqui foi no gap, tá, pessoal? E foi acima do ponto central. Olha que bacana, pessoal. Eu tô fazendo essa análise aqui aí, praticamente ao vivo com vocês. Aqui cruzou, mas foi acima do ponto central. Acima do ponto central é venda ou compra? Eu boto o slide para vocês. Acima é compra. Então, quando fez isso aqui, estava acima do ponto central. Então, eu não iria fazer nada, tá, pessoal? Não é só pelo gap, é porque aqui essa venda deu acima do ponto central. Então veio, o índice andou, parará, cruzou de novo. Deixa eu botar de novo aqui o cruzamento, ó. Cruzou de novo aqui. Ainda bem que eu não sou desenhista, pessoal. Ó, cruzou de novo aqui, tá vendo? Cruzou de novo. Agora tá acima ou abaixo do ponto central? Tá abaixo do ponto central. Então aqui deu compra, mas foi abaixo do ponto central. Pessoal, eu vou botar um outro quadrado para vocês verem a região de consolidação. Botar aqui essa cor. Neto, mas aqui a compra teria dado certo. Pessoal, olha
a briga que deu aqui. Olha a briga que deu aqui, tá? A compra aqui teria dado certo? Teria dado certo, mas você teria tomado um calor se você tivesse deixado o stop nessa região aqui. Aqui você não teria tomado calor, mas aqui você precisaria de um stop mais ou menos, vou botar, de 500 pontos. É muito, tá, pessoal? Para o índice, um stop de 500 pontos é muito. Aqui você estaria, né? Se você deixasse o stop nessa região aqui, você estaria um tanto confortável, vai. Não sei qual candle aqui você vai querer entrar, mas por volta de 250 a 300 pontos já está aceitável. Já é metade do stop que seria ideal. E aí ele subiu. Ah, Neto, ele subiu muito. Você, se trabalhasse com retorno na média, você poderia comprar nessa região aqui e teria dado tranquilamente mais de 350 pontos. Aqui cruzou de novo. Deixa eu pegar mais um amarelinho. Aqui cruzou de novo, turma. Aqui cruzou de novo. Aqui o cruzamento é uma venda. Tá acima do ponto central? Neto, tá acima do ponto central. Você vai fazer o quê? Nada, pessoal. Você pode até vender, né? Se você quiser, por sua conta e risco. Mas se você está utilizando as regiões importantes para melhorar o seu operacional, aqui você não deveria vender. E o que foi que fez? Não sei onde você ia. Se você vendesse aqui, ia dar. Na melhor das hipóteses, turma, você ia pegar 150 pontos. Na melhor das hipóteses, você ia pegar 150 pontos, né? Se você vendesse aqui, ó, na perda desse candle, você ia pegar 150 pontos. Então, olha que fantástico, né? Olha como esse caminho te ajuda bastante e não te deixa perdido num matagal, numa floresta ou numa trilha no meio do nada. Aí aqui, né? Você não vende, né? Você não vende acima do ponto central, apesar de ter aquela frequência de mercado, né? E aqui, deixa eu te pegar aqui novamente, porque aqui tem um outro cruzamento. Ah, Neto, mas já tá de tarde. Turma, paciência, né? Paciência, turma. Essa questão do movimento que o mercado faz, não tem como a gente escolher o horário. Então, aqui cruzou de novo. Cruzou. Tá acima ou abaixo do ponto central? Neto, tá acima do ponto central. É compra? É compra. O setup aqui no cruzamento tá dando compra? Tá dando compra. Gerou esse candle aqui de indecisão? Melhor ainda. Então, turma. Ah, Neto, mas já são quase 5 da tarde. Paciência, pessoal. O mercado tá aberto ainda? O mercado tá aberto. Vou colocar aqui um verdão. Gente, meu filho, calma, bebê. Cadê? E vou botar... Eita! E vou botar aqui 5. Então, turma, acima desse candle aqui, lá nos 152, 640, tá respeitando as regiões importantes? Tá. Por quê? Porque o setup deu compra acima do ponto central. Tá respeitando o seu setup? Tá. Tá respeitando o seu gerenciamento de risco? Não sei qual é o seu gerenciamento de risco, mas se fosse eu, estaria respeitando o gerenciamento de risco, porque eu teria colocado aqui, ó, abaixo desse quadrado. Abaixo desse quadrado tá no 400. Eu ia botar abaixo do 400. Então, de stop, turma, vamos ver quanto dá aqui. Nossa, lindo. Menos de 250 pontos, tá? Menos de 250 pontos de stop. Alvo, pelo menos 3 vezes. Então, 750 pontos. Então, a compra teria dado aqui, né? Lá no... Deixa eu pegar aqui o número preciso. 640. 152, 640. Cadê? Venha, meu filho. Vou botar lá... Tô comendo tempo de vocês, pessoal, mas... para que fique bem bonitinho.
Pronto, 640. Então, comprou no 640, o stop de cerca de 250 pontos com alvo de 750. Vou ver agora no ao vivo com vocês quanto deu. Não chegou a dar 750, mas deu 400 pontos, pessoal. Então, deu mais que metade do combinado, né? Sem calor algum, tá, pessoal? Porque quando rompeu esse topinho, você já poderia colocar o seu stop aqui, né, na região dos 500, ou até mesmo no zero, depois do rompimento desse topo. Então, deu 400 pontos. Ah, Neto, deu um trade só de 400 pontos, turma. Sendo que foi uma compra num dia que abriu em um gap de baixa de mais de 1.000 pontos. Olha que fantástico. E vocês viram que eu sorteei, né? Eu fiz análise aqui junto com vocês e olha que fantástico. Um outro detalhe, eu peguei o setup que eu menos gosto. Turma, eu já perdi muito dinheiro com média móvel. Eu detesto média móvel. Mas você vê como funciona as regiões importantes, mostrando esse caminho no setup de média móvel. Falei aqui do setup, falei do gerenciamento de risco e, obviamente, das regiões, tá? No caso, pessoal, aqui eu tô falando só do ponto central. Eu tô falando, turma, apenas do ponto central, né? Então, você viu que funciona, pessoal. Num dia de gap de baixa de mais de 1.000 pontos, evitou, né, alguma armadilha que pudesse ter, evitou esse calor aqui, né, lá do finalzinho da manhã, evitou essa armadilha do início da tarde e quando encaixou, né, o setup ruim, muito ruim esse setup que é de média móvel, sugiro vocês procurarem um setup melhor, mas quando deu o setup ruim, que já me fez perder muito dinheiro, graças ao ponto central, olha o que aconteceu, pessoal. Uma entrada tranquila. Uma entrada muito tranquila, certo, pessoal? Não foi a média é atrasada. Cruzamento de média é um setup atrasado. Mas aqui foi no ponto certinho, pessoal. Foi no ponto certinho, com um stop fantástico, né? Uma região de stop fantástica que não deu calor nenhum e entregou por volta de 400 pontos nesse dia para quem conseguiu fazer isso utilizando um setup muito ruim, que é o setup de médias móveis. Turma, vamos continuar o nosso vídeo? Agora vamos para um exemplo 2, né? Eu já dei um exemplo, mas para não parecer que foi sorte, a gente faz um segundo exemplo. Então, vamos lá, de novo, no sorteador, certo? E a gente agora vai sortear novamente um número de 1 a 30, certo? Se cair de novo sábado ou domingo, a gente sorteia mais uma vez, não tem problema. Vamos lá. 25, deixa eu ver, 25. 25, uma terça. Parece brincadeira, uma terça de novo. De novo uma terça, pessoal. Vamos lá, dia 25, cadê 25? Tem que voltar lá na página 1, né? 25. Lá, turma. Mais uma vez, como o foco é o ponto central, eu vou pegar só a média da região superior e a média da região inferior. Então, a média da região superior está no 158.690, a média da região inferior está no 54.810 e o nosso ponto central está no 156.750. Vou fazer um corte aqui rapidinho só para botar bonitinho no slide lá no gráfico. Já volto, tá, turma?
Turma, já tá bonitinho aqui no slide, 158,690. Nosso ponto central, que é o nosso foco, 156,750. E região da média inferior, 154,810. Tá bom, pessoal? Aqui já tá, né? O gráfico todo ajeitadinho. 156,750. Eita, aqui é o nosso foco, que é o nosso ponto central. Aqui, pessoal. Vamos lá. Começou o dia, né? Aqui cruzou no dia anterior, então não conta, tá, pessoal? Começou o dia, né? Abriu acima do nosso ponto central, veio para baixo do nosso ponto central e aqui houve o cruzamento. Vou botar aqui esse cruzamento. Cara, que dia interessante esse, viu, para falar do ponto central. Porque olha quantas vezes cruzou. Olha quantas vezes cruzou, pessoal. Que dia interessante. Aqui, né, veio o cruzamento. O cruzamento aqui tá dando venda, tá, pessoal? A azul passando pela amarela tá dando venda. Então, o cruzamento, que é o setup, um dos piores setups que eu acho, né? Que eu já utilizei, dos que eu já utilizei. Então, aqui cruzou, certo? Abaixo do ponto central? Abaixo do ponto central. Abaixo do ponto central é o que, Neto? Vou colocar para vocês, turma. Abaixo do ponto central é venda, tá bom? Neto, e aí? E aí, turma, que tá muito próximo do ponto central. Se lembra que eu falei da frequência de mercado? Então, tá muito próximo do ponto central. Então, como ele tá muito próximo do ponto central, pessoal, isso aqui não dá nem 50 pontos do ponto central. Fica um pouco complicado, tá, pessoal? De abrir uma venda assim tão próximo do ponto central por causa desse setup, tá? Por causa desse setup que, como eu já falei, nunca gostei. Mas de qualquer jeito, pessoal, esse cruzamento foi após esse candle, tá bom? Então ficava difícil mesmo fazer qualquer venda com esses candles verdes, tá bom, pessoal? De qualquer jeito, por menos experiência que você tenha no mercado, dificilmente você ia fazer uma venda com esses candles aqui ascendentes, tá bom, turma? Então, até isso te ajudou. Mas beleza, aqui cruzou de novo, tá bom, turma? Deixa eu colocar mais uma caixinha aqui. Ó, aqui cruzou de novo. Neto, aqui cruzou de novo. O que eu faço? Você tem duas opções. Comprar logo após o cruzamento ou comprar no fechamento do candle que cruzou, tá, pessoal? Aqui cruzou, você teria que comprar no fechamento desse candle. Deixa eu colocar aqui aquele verdão. Aqui. Então você teria que comprar aqui. O stop estaria muito grande. Mais de 500 pontos. Coragem para fazer essa compra, tá, pessoal? Stop muito grande. E olha o tamanho desses candles aqui. Mas aqui seria uma compra e teria dado, pelo menos, vou botar aqui nessa região, 400 pontos. Teria dado 400 pontos, mas pelo gerenciamento de risco não estava bacana, tá, pessoal? Mas 2 pontos. Se você comprasse aqui, você não ia ter calor, tá? Não ia ter dificuldade na condução do trade. E 2, teria dado um bom stop. Na pior das hipóteses, pessoal, você saindo perdendo esse candle, teria dado cerca de 200 pontos. Na pior das hipóteses, teria dado cerca de 200 pontos ou 0 a 0, tá? Aí aqui cruzou de novo, ó. Então, não deu nenhum trade. E o trade que poderia dar, deu entre 0 a 0 e 200 pontos, tá, pessoal? Porque devido ao gerenciamento de risco, não valia a pena sair aqui, tá? Valia a pena sair ou na perda desse ou na perda desse para você pegar alguma coisa, tá?
Mas vou considerar que aqui deu 200 pontos. Aí aqui, pessoal, vou até puxar para cima essa verde para não confundir com para vocês não confundirem com o ponto central. Aqui deu uma venda, né? Azul cruzando a amarela. Essa venda tá acima ou abaixo do ponto central? Acima. Então, você não vende, tá, pessoal? Principalmente nesse setup que é muito ruim. Você não vende. Ele veio, tá? Ah, Neto, mas deu um movimento bom. Que beleza, que fantástico. Deu um movimento bom. Parabéns para quem pegou. Aqui cruzou de novo. Esse dia teve muito cruzamento, tá, pessoal? Neto, cruzou de novo. Cruzou de novo. Agora a azul tá passando para cima da amarela. Passando para cima da amarela é compra. Tá abaixo ou acima do ponto central? Tá abaixo do ponto central. Então não, porque abaixo do ponto central é venda, turma. Aí vem aqui, volta de novo, cruzou. Aqui cruzou. Aqui cruzou e eu já vou botar de novo outro cruzamento. Aqui cruzou. E olha como esse mercado trabalhou muito próximo do ponto central, pessoal. Porque você vê, ó, esse cruzamento foi próximo, esse cruzamento foi próximo. Não vou nem considerar esses dois, mas esse cruzamento foi próximo e esse cruzamento foi próximo do ponto central. Como eu falei para vocês, turma, aqui é um caminho. A amarela cruzou a azul. Neto, cruzou a azul, cruzou a amarela. Isso aqui indica o quê? Indica uma venda, certo? Tá abaixo do ponto central? Neto, tá abaixo do ponto central. Você conseguiria vender na perda desse candle? Você conseguiria vender na perda desse candle aqui, ó, porque esse candle aqui cruzou. Então, você teria que vender ou nesse candle ou nesse candle. Eu vou colocar nesse candle de cima. Você conseguiria vender aqui? Não. Porque o mercado não fez essa sacanagem com você, né? Porque depois desse cruzamento, ele não perdeu nem esse candle vermelho aqui, nem esse candle verde aqui. Então, você não teria como fazer uma venda. Porque se lembra que uma das melhores opções é esperar o fechamento do candle que cruzou. Vocês seriam apressados? Vocês seriam apressados e provavelmente tomaria stop, tá, pessoal? Então, mas se vocês esperassem o fechamento do candle, o que aqui o fechamento do candle não ajudou, aqui o fechamento do candle ajudou, tá bom, turma? Então, vocês não conseguiriam vender. Aí aqui cruzou de novo. A azul para cima da amarela. É o quê? É compra. Neto, tá acima ou tá abaixo? Turma, aqui tá abaixo. Aqui tá abaixo do ponto central. Só que lembra que eu falei da questão da frequência de mercado? Então vocês têm que ter essa observação, tem que ter essa discricionariedade na sua leitura. Aqui tá abaixo do ponto central, mas, pessoal, eu vou tentar dar um zoom aqui para ver o quanto abaixo. Mas, turma, acho que não são nem 10 pontos. 25 pontos. Turma, 25 pontos. Então, aqui é onde você usa a sua discricionariedade. Eu, particularmente, devido a essa consolidação, né, apesar daqui ter sido um movimento de venda forte, aqui ter sido um movimento de queda fortíssimo, tá? Esse movimento de queda aqui ter sido fortíssimo. Aqui, turma, eu compraria. Não porque eu tô vendo o candle que passou, né? Mas porque tá muito próximo, pessoal, do ponto central. Tá dando uma compra e teve essa consolidação dessa região aqui, tá? De pelo menos 5 candles, tá, pessoal? Então,
como eu falei, eu não gosto do setup de média móveis, mas mesmo nesse setup ruim de média móvel, não gosto de média móvel. Aqui eu faria a compra, certo? A compra eu vou te dizer exatamente onde está. Está depois do fechamento do candle do cruzamento, ou seja, seria aqui nos 820, 156, 820. Vou botar lá certinho para vocês também, turma. 820. Olha lá que bonito, pessoal. Neto tá aqui no 820. Vamos falar de gerenciamento de risco, turma? Turma, vocês poderiam colocar stop aqui nessa região. Vocês poderiam colocar stop aqui nessa região. Aqui não, né, pessoal? Aqui não. Ah, Neto, eu sou conservador. Mas aqui... Pessoal, vocês concordam? Se pegasse o stop aqui, teria a chance de pegar aqui também? O menos conservador, turma, colocaria aqui, tá? O menos conservador colocaria aqui. E o mais conservador colocaria aqui. Eu particularmente, colocaria aqui nessa região dos 430 por aí, tá? Mas se você colocasse aqui na região dos 650, 600, não tá errado, tá, turma? Agora, difícil é colocar aqui, abaixo do 20, né? Abaixo do 20, pessoal, aí é um stop de 800 pontos. Não faz sentido, tá, turma? Mas aqui, ó, aqui estaria dando uns 400, né? Mais ou menos, 400, alto, muito alto. E aqui, para os mais agressivos, estaria dando menos de 200 pontos. Bom, né? Muito bom. E o que o índice fez? O índice foi, né? Cruzou aqui, praticamente no ponto central. Lembrando que o ponto central está aqui no 750, tá, turma? Praticamente no ponto central. Aqui está longe do ponto central. Aqui está longe do ponto central. Aqui está praticamente no ponto central. Aqui está praticamente no ponto central, tá, turma? Então, praticamente no ponto central, cruzou e andou quanto, turma? Andou mais de 500 pontos tranquilamente. Mais de 500 pontos tranquilamente. Os mais apressados teriam saído aqui. Os mais resilientes teriam saído aqui. E dificilmente alguém, mas poderia ser que alguém saísse aqui. Mas como vocês podem ver, no dia, né, 4, foi dia 4? Acho que foi dia 4. Eu não botei aqui no dia. Mas no dia 4 deu cerca de 400 pontos. E aqui no dia 25 tá dando cerca de 500 pontos, tá? Um trade, pessoal. Isso é que é fantástico. Nos 2 dias, num setup ruim de média móvel, que para mim, setup com média móvel, eu não gosto, né? Porque, como eu falei, esse setup de 2 médias eu já perdi muito dinheiro quando não tinha as regiões, né? E não tinha os meus setups. Então, mesmo no setup ruim, você vê que funciona. Te tirou de muita furada, tá, pessoal? Te tirou de muita furada e deu uma entrada só e uma entrada de cerca de 500 pontos. O gerenciamento de risco tá bacana, né? Fica de 1 a 2 para 1, tá? E não deu calor. Isso também é fantástico, porque se você colocou aqui, né, para os mais agressivos, não deu calor nenhum, turma. Foi só conduzir. Se você tivesse conduzido por média móvel, quando você vai conduzir, conduza pela maior, tá, pessoal? O seu stop. Teria saído aqui, né? Para quem não quis sair aqui, teria que colocar no mínimo stop. Se não saiu aqui, colocar o stop no 0. E teria saído por aqui, tá bom, turma? Eu vou traçar mais 2 quadradinhos. Aqui cruzou. E aqui também cruzou. Certo?
Eu gosto de botar o 5 para ficar bem reforçado para vocês. Pessoal, aqui, né, a azul indo para baixo da amarela é venda. Tá acima do ponto central. O ponto central é o azul, tá, turma? Vou até tirar aqui esse verde para ficar mais fácil. Tá acima do ponto central? Tá. Não, né? Não. Aqui cruzou, aqui cruzou. Tá acima do ponto central? Tá. É compra, é compra. Turma, só que aqui esse cruzamento foi depois das 6. 6 e 10. Aí aqui não tem o que fazer, tá, pessoal? 6 e 10 só teve mais 15 minutos de pregão. Teria dado uma compra, mas não vale a pena o risco, tá? Uma coisa é ser antes de 5 horas. Outra coisa é ser depois de 6 horas, tá bom, turma? Então, pessoal, é isso. Esse foi o vídeo, né? O tão aguardado vídeo das regiões importantes. Falei só do ponto central, turma. Esse vídeo tem muitos minutos. muitos minutos. E eu falei apenas do ponto central. Então, se vocês quiserem a parte 2, que eu vou falar da região superior e da região inferior e as suas médias, se inscreve no canal. Deixa o seu like. Turma, eu só vou fazer a parte 2, vou fazer esse desafio com vocês. Eu faço a parte 2 se o canal conseguir 50 mil inscritos. Eu sei que é muito, a gente tem menos de 10. 50 mil inscritos e 10 mil likes nesse vídeo. Neto, se não tiver, eu não vou disponibilizar a parte 2, tá? Vou utilizar esse desafio com vocês. Então, se vocês querem a parte 2, se inscreve no canal e deixa o seu like e principalmente compartilha. A parte 2 eu só vou fazer um vídeo. Eu não tenho gravado a parte 2. Eu só vou fazer a gravação da parte 2 se tiver 50 mil inscritos, tá? No canal e 10 mil likes. Não é 10 mil visualizações, não. É 10 mil likes nesse vídeo aqui da primeira parte do ponto central, tá bom, turma? E se vocês fizerem isso, me ajudarem a chegar nesses números, eu não vou fazer gravado. Eu vou fazer uma live. Vai ser ao vivo. A parte 2 vai ser ao vivo, mas vai ficar gravado para quem quiser assistir depois, tá bom, turma? Então é isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Neto, onde eu pego esse caminho? Onde eu pego as regiões importantes? Você vai pegar no meu X, @NetoAlvesBR, Neto com 2 T's, ou lá no TradingView também, tá? Neto, a parte 2, estou ansioso. Compartilha o vídeo. E já peço a gentileza de você deixar um like, se inscrever no canal, ativar as notificações. Mas tá o desafio e tá na mão de vocês. Se vocês quiserem a parte 2, 50 mil inscritos no canal e 10 mil likes nesse vídeo, tá? Se não alcançar, eu não disponibilizo a parte 2 e se alcançar, não vai ser gravação, vai ser live, vai ser ao vivo a parte 2 com direito a vocês fazerem perguntas, tá bom, turma? Turma, é isso, muito obrigado por assistir esse vídeo. Turma, assiste a nossa análise semanal, assiste o nosso radar semanal, assiste os outros vídeos aqui do canal. Não se preocupem, vocês não precisam pagar para ter acesso a esse conteúdo, tá bom? Meu muito obrigado por você ter assistido. Um forte abraço, turma, e até a parte 2. Eu tenho certeza que vai ser possível fazer essa live, tá bom? Depende de vocês. Forte abraço, turma.